Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos tratar das transformações de unidade de medida, das mais simples às mais complexas, revisando um pouco de matemática. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo num curso feito sob medida, especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora vem comigo. E a primeira coisa que você precisa saber é divisão de frações. Suponha que você tem a fração a sobre b dividida por c sobre d. Você vai repetir a primeira, a de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda, da de baixo. A primeira a sobre b e a segunda, c sobre d, vai invertida, d sobre c. A de cima vezes o inverso da de baixo. O resultado vai ser AD dividido por BC. Outro detalhe importante é saber o significado de expoentes negativos em potências. A elevado a menos b é a mesma coisa que 1 dividido por a elevado a b. Então, cuidado com este tipo de situação. Agora vamos a algumas operações com potências de mesma base. Produto de potências de mesma base. Se você tiver a elevado a b vezes a elevado a c, mesma base a, o resultado será a elevado a b mais c. Ou seja, a gente repete a base e somos expoentes. No caso de divisão de potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. A elevado a b dividido por a elevado a c é igual a elevado a b menos c. Agora, cuidado com o expoente negativo no denominador. Por exemplo, a elevado a b dividido por a elevado a menos c é igual a, agora repeti a base e vou subtrair os expoentes. B menos c. Menos com menos dá mais. Então, o resultado disso será a elevado a b mais c. Cuidado! Outra ideia importante é a do fato de que 1 dividido por d elevado a menos h é a mesma coisa que d elevado a h. Então, o que a gente faz? Se a gente quiser levar do denominador para o numerador, a gente deve trocar o sinal do expoente. Olha que interessante! Estamos aqui no denominador com d elevado a menos h, mas você se lembra da outra situação que a gente tinha? A gente tinha essa aqui, olha. 1 dividido por a elevado a b. Aqui, isso vai ser igual a quê? A elevado a menos b. Então, se você quiser levar esta sua base para o numerador, você vai ter de trocar o sinal do expoente. Levando esta base do denominador para o numerador, a gente também trocou o sinal do expoente. Reforçando, para deslocarmos a base entre o numerador e denominador, a gente vai precisar trocar o sinal do expoente. Agora vamos ao caso da potenciação envolvendo parênteses. Se você tiver a elevado a b e isso aqui elevado a c, você repete a base e multiplica os expoentes. Mas e se eu tiver um produto aqui no interior do parênteses? Você vai repetir a base do a e multiplicar os expoentes b vezes e, e vai repetir a base c e multiplicar os expoentes d vezes e. Esse é um conhecimento muito relevante e bastante útil. Existem prefixos que representam potências de 10, utilizados para quebrar ou aumentar o valor de uma unidade, diminuir ou aumentar o valor de uma unidade. Vamos pegar, por exemplo, o metro. Existem valores menores do que o metro. Você pode utilizar o decímetro, que é 1/10 de 1 metro, representado pelo símbolo dm. E a gente vai dizer que isso é 1/10, 10 elevado a menos 1 metro. Centímetro, centésimo, 10 a menos 2 metros. 1 milímetro é 1 milésimo de metro, portanto, 10 a menos 3 metros. Aqui a gente teve de 1 a 1, né, a variação do valor do expoente. Depois do milímetro, começamos a ter mudanças de 3 em 3. A gente tem o milímetro, que é 1 milésimo do metro, e em seguida nós temos o micrômetro, que é 1 milionésimo, 10 a menos 6 metros. O nanômetro, que equivale a 10 a menos 9 metros, e o picômetro, 10 a menos 12 metros. Além de termos esses valores para menos, temos os valores para mais. O quilômetro, por exemplo,
equivale a 1000 metros. O prefixo quilo significa 1000. E o megametro, milhão. Se você tiver 1 megametro, você tem 1 milhão de metros. 1 gigametro, você vai ter 1 bilhão de metros. E 1 terametro, 1 trilhão de metros. Então você já viu aí o significado de cada um desses prefixos. Talvez você esteja familiarizada com o mega, com o giga e até com o tera por conta dos valores no âmbito da informática. Esses prefixos podem vir acompanhando qualquer unidade de medida. Você pode ter megahertz, você pode ter, além do micrômetro, do micrômetro, você pode ter o microcoulomb para medir cargas elétricas. Você pode ter o miliampere. Enfim, você pode utilizar esses prefixos que representam potências de 10 para relacionar a qualquer outra unidade. Agora vamos estudar as unidades de comprimento, área e volume. Suponha que eu tenho esta linha, cujo comprimento é de 1 metro. Mas você lembra que 1 centímetro é o mesmo que 10 elevado a menos 2 metros, não é verdade? Agora, o que você pode fazer? Você pode passar esse 10 a menos 2 dividindo para o lado de cá. 1 centímetro dividido por 10 a menos 2 é igual a 1 metro. Opa, dividir por 10 a menos 2, se eu quiser subir com essa potência, eu subo. Mas eu troco o sinal do expoente, lembrou? Opa, bacana! E ali a gente tem o centímetro. 1 metro é o mesmo que 10 ao quadrado centímetros. Ou, se preferir, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Mas disso você já sabia. Eu só fiz uso disso para lembrar das propriedades matemáticas das potências. Agora vamos pensar numa área. Suponha um quadrado de base 1 metro e altura 1 metro. Interessante, quer saber o valor da área? É 1 metro vezes 1 metro. 1 metro ao quadrado. Mas Douglas, e se eu quisesse centímetro quadrado? É só você fazer 100 centímetros vezes 100 centímetros. Ou seja, 10 ao quadrado centímetros vezes 10 ao quadrado centímetros. Repeti a base 10 e somei os expoentes. 2 mais 2 são 4. E o centímetro? Repeti a base e somei os expoentes. 1 e 1. Portanto, 2. Isso quer dizer que o que nós chamamos de 1 metro quadrado é o mesmo que 10 à quarta centímetros quadrados. Agora vamos a um cubo de 1 metro de aresta. Vai ter um volume de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 metro cúbico. Douglas, e se eu quisesse em centímetros cúbicos? 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Portanto, 10 à sexta centímetros cúbicos. Isso quer dizer que 1 metro cúbico vale 10 elevado à sexta centímetros cúbicos. Talvez você tenha aprendido a brincar com isso daqui. Metro, decímetro, centímetro e aquela história de ficar multiplicando por 10, não foi assim? Ah, Douglas, mas e quando fosse em áreas? Aí você teria metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e ali ao invés de 10 a gente teria 10 ao quadrado. E se fosse volume, a gente teria metro cúbico e olha que legal, decímetro cúbico, centímetro cúbico e os produtos aqui seriam por 1000, ou por 10 ao cubo. Mas eu quero te propor uma nova forma de fazer as transformações, que é por substituição da unidade. Vamos a um exemplo? Transforme 8 milímetros quadrados em metros quadrados. Você sabe relacionar metro e milímetro? Bem, vamos lá. A gente sabe que 1 metro, isso daqui é conhecimento que você deve ter. Aliás, vamos pegar o milímetro. 1 milímetro é a mesma coisa que 1 milésimo de metro. Ô, professor, isso eu me lembro. 1 milésimo de metro. Ou, se preferir, 1 metro dividido por 1000. Você também poderia dizer que isso é o mesmo que 10 a menos 3. Ô, professor, deixa o 10 lá embaixo. Então vamos colocar 1 metro dividido por 10 ao cubo. 1000 não é o mesmo que 10 ao cubo? Excelente! Agora eu vou levar lá para cima. Isso é igual a 10 a menos 3. Quando você pega a potência e muda do denominador para o numerador, você troca o sinal. Então, 10 a menos 3 metros. Ótimo! Mas ali nós estamos diante do seguinte desafio. 8
milímetros quadrados. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e, sabendo que milímetro é a mesma coisa, é igualzinho a 10 elevado a menos 3 metros, a gente vai substituir isso aqui. Olho no lance. 8 vezes onde a gente tem milímetro, a gente vai colocar 10 elevado a menos 3 metros. Pronto! Mas não se esqueça de que este milímetro está ao quadrado. Então, elevamos ao quadrado. Agora, preciso que você tenha mais um conhecimento ainda. Mas, Douglas, qual? A gente, quando tem este expoente aqui nos parênteses, a gente vai repetir as bases. Neste caso, 10 a menos 3 aqui, né, a base, e vai multiplicar os expoentes. Menos 3 vezes 2. E o outro é metro. Metro está elevado a 1, não está? Está escondido, mas está ali. 1 vezes 2. Isso quer dizer que nós vamos ter 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, 8 milímetros quadrados são a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Essa é uma excelente estratégia. Mas existem problemas que envolvem mais de uma unidade. Vamos ver o caso da densidade. Vamos a um exemplo de transformação de uma unidade composta. A densidade. É sabido que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Transforme esse valor para quilograma por metro cúbico. Para efetuarmos a transformação, vamos ter de transformar o grama em quilograma e o centímetro cúbico em metro cúbico. Eu sei que 1 quilograma, quilo é 10 ao cubo. Então, 1 quilograma são 10 ao cubo gramas. Excelente até aí. Mas eu quero substituir o grama, então vamos isolar o grama aqui e eu vejo que 1 quilograma dividido por 10 ao cubo é o tal do grama. Ou seja, 10 a menos 3 quilogramas é o que a gente chama de grama. Vamos fazer uso deste resultado aqui. Outra coisa importante, transformar o centímetro em metro. 1 centímetro vale 10 a menos 2 metros. Agora vamos à transformação. Nós temos 1 grama dividido por centímetro. Este centímetro aqui, que está elevado ao cubo. Então, isso aqui é o que nós queremos transformar. Vamos passo a passo. Vamos trocar este grama. Trocar o grama por quê, né? Por qual valor? Por aquilo ali, ó. A gente vai colocar aqui no lugar 10 a menos 3 quilogramas. Ok, fiz a substituição. E o centímetro? Nós vamos substituir o centímetro por 10 elevado a menos 2 metros. Não nos esquecendo de que isto está elevado ao cubo. Então, vamos lá. Vamos ter 10 a menos 3 quilogramas no numerador e no denominador a gente vai fazer, repete a base 10 e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 3. E aqui a gente pega 1 metro ao cubo. Excelente! Isso vai dar 10 elevado a menos 3 lá em cima, quilogramas, e aqui embaixo a gente vai ter 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Continua. Repetimos a base, 10, e subtraímos os expoentes. Então, nós vamos ter menos 3 menos 6. E continuamos com quilograma por metro cúbico. Isso vai dar menos 3 mais 6 quilogramas por metro cúbico. Ou, em outras palavras, a gente conclui que a densidade da água, usualmente a gente escreve como sendo 1 grama por centímetro cúbico. Mas isso vai ser equivalente a menos 3 mais 6, 3. 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Então, se você disser que, olha, Douglas, eu tenho 1 grama de água em cada centímetro cúbico de água, mas você vai ter 1000 quilogramas de água se tiver
1 metro cúbico de volume de água. Então, existe esta relação entre essas duas unidades. E essa aqui é uma das primeiras transformações que a gente aprende. Qual o valor de 1 metro por segundo em quilômetro por hora? 1 quilômetro são 10 ao cubo metros. Isso quer dizer que 1 metro é 10 a menos 3 quilômetros. Já peguei aqui o tal do metro para substituir, transformando em quilômetro. Agora vamos aos segundos. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, mas cada minuto vale 60 segundos. Então eu tenho em 1 hora 3.600 segundos. Opa, então 1 segundo é 1 hora dividido por 3.600. Agora eu posso substituir ali na equação 1 metro por segundo. No lugar de metro, coloquei 10 a menos 3 quilômetro. E no lugar de segundo, coloquei 1 hora dividida por 3.600. Repeti o de cima e multipliquei pelo inverso do de baixo. Fiquei com quilômetro por hora. Olha que legal! 3.600 vezes 10 a menos 3 dá o famoso 3,6. E agora a gente sabe que 1 metro por segundo é o mesmo que 3,6 quilômetros por hora. E assim, a gente aprendeu que basta você substituir a transformação de cada uma. Neste exemplo, a gente quer o valor de 1 metro por segundo em quilômetro por hora. Então, vamos transformar o metro em quilômetro e, em seguida, o segundo em hora. E fazendo as substituições, a gente encontra a relação final.